Damas e cavalheiros, Rogério Calado na área, sejam bem-vindos ao episódio número 1 do meu podcast. Para começar aqui em grande estilo, eu trouxe ele, que também é do ramo imobiliário, tá? Para que vocês tenham um melhor aproveitamento, eu vou conversar com ele como se fosse um leigo, tá? Se bem que, comparado a ele, eu sou leigo mesmo, né? E o tempo que esse cara tem de experiência, talvez muitos de vocês não tenham nem de idade. Só para vocês terem uma noção do gabarito do cara. Dr. Clayton Yushio. Tudo bem? Bem, o senhor. Apresente da maneira que o senhor quiser, a casa é sua. Obrigado. Conte para nós quem é o senhor. Nossa, eu me senti um pouquinho envelhecido agora, né? Embora você tenha feito referência à experiência, né? Uhum. Mas assim, tem pessoas que realmente não têm de idade o que eu tenho na área de imobiliária. Uhum. Até porque eu comecei em 98 com curso de corretor. Uhum. Me tornei corretor de imóveis em 2004. Uhum. E depois, paralelamente, eu já estudava direito. Eu me formei em 99, Uhum. bacharel em direito. E a advocacia eu atuo já há 12 anos. Há 12 anos. O interesse na advocacia veio por conta do mercado imobiliário ou foi algum outro motivo? Na verdade, o meu primeiro contato com o direito imobiliário, eu era moleque. Porque assim, meu pai pagava aluguel. Uhum. E vez ou outra, naquelas épocas de reajuste, ele ficava desorientado. Buscava orientação de alguns advogados e às vezes ficava frustrado com o que ele ouvia. Uhum. Então assim, talvez isso me despertou o interesse nessa área. Uhum. Maravilha. Antes de continuarmos, galera, quero falar do patrocinador. Quem está patrocinando esse episódio é a R2 Marmoraria, ok? E é claro que eles mandaram também um presente para o convidado. Ah, que legal. Fizeram especificamente para o senhor. Ah, muito obrigado. Galera, quem precisar, pia, escada, soleiras, enfim, o que você precisar em mármore ou granito, conte com a R2 Marmoraria. Vou deixar o link da página deles aqui no vídeo. Depois vocês contatem lá. Maravilha? Doutor, eu vou começar com uma pergunta bem direta, com a voadora, para falar a verdade. Nós vamos abordar aqui hoje o tema de venda e compra, né, no mercado imobiliário. Transação imobiliária 100% segura existe? Sim ou não? Sim e não. Certo. Não dá para ter uma certeza absoluta. Uhum. O que você consegue em análise de documentação Uhum. é minimizar os riscos. Certo. Mas assim, existe muita surpresa. Uhum. Eu mesmo já vi coisas que eu fiquei surpreso. Né? Uhum. Eu costumo dizer que compra, intermediação ou negociação imobiliária segura ocorre quando você vê na matrícula aquela pessoa que ela adquiriu um imóvel e não tem nenhum tipo de averbação. E ela passou anos com aquele imóvel e resolve vender. E você identifica que realmente aquela pessoa é o proprietário, faz todo o levantamento, essa é a mais segura que existe. Mas o que normalmente o pessoal faz é tirar a matrícula atualizada. Sim. Olhou na matrícula, não consta nada, conclui o negócio. Porém, nós sabemos que não é só isso, né? Não se resume somente à matrícula, certo? Sim. Qual seria, então, eu sei que perfeito não existe, mas qual seria o caminho ideal? Por exemplo, eu quero comprar um imóvel hoje, nunca tive contato com isso. Qual seria o caminho ideal a ser seguido, então? Caminho ideal... Contratar o senhor. Não. Tô brincando. Não. Contratar um advogado especializado em direito imobiliário, mas que seja de fato conhecedor do assunto. Uhum. Né? E fazer o levantamento de toda a documentação. Uhum. Tudo O senhor pode falar quais seriam essas certidões? Primeiro passo, sempre a certidão imobiliária. Certo. Porque é lá que fica constando quem é de fato o proprietário.
E aí você fazer comparações, né? Certidão imobiliária seria a matrícula, A certo? matrícula, certidão de matrícula. Uhum. Esse é o primeiro passo. Certo. Analisar também a escritura, se a Uhum. pessoa possui, e os documentos pessoais e as certidões. Certidões forenses, certidões de protesto. Então, nós temos a Lei 14.382 de 2022, que ela tenta concentrar Uhum. todo tipo de levantamento na matrícula do imóvel. Porém, existem casos que essa lei não abarca, né? Uhum. Ela trata mais das questões de fraude à execução, de dívidas, mas e outras situações como falsidade de documento? Então, assim, eu, particularmente, advogado Cleiton Yoshio, não dispenso as certidões, Por enquanto. por enquanto, e não dispenso uma análise aprofundada da matrícula, principalmente quando há muita negociação uma próximo da outra, compra e venda com datas muito próximas. Eu sempre levanto uma suspeita. Mas neste caso, digamos que eu comprei um imóvel semana passada, essa semana eu vendi para, sei lá, Maria. As certidões que serão levantadas é somente da Maria, porque a Maria já comprou. Eu comprei a semana passada, vendi essa semana para Maria, Maria quer vender na semana que vem. Tem que tirar a certidão do Rogério também ou só da Maria? Nesse caso, quem estiver comprando da Maria, tira a certidão só da Maria ou tira do Rogério também? A do Rogério ainda vai ser válida, né? Porque elas têm um prazo de validade. Então, no caso, tiraria só da Maria. Certo. Então não há necessidade de tirar do proprietário anterior. Mesmo que tenha sido num período muito curto. Não, porque ainda serão válidas. Entendi. Não tem necessidade. Entendi. Elas têm um prazo de duração de 30 dias, mais ou menos. Você está falando de uma semana, Entendi. não é isso? Sim. Mas e se a Maria não tiver solicitado as certidões? Bom, aí é conta e risco dela, né? Entendi. Então quem comprar da Maria, se preocupe só com o nome da Maria. Se ela dispensou as certidões, não. Não? Não. Entendi. Se ela dispensou, aí tem que pedir dos proprietários anteriores. Sim. Ah, maravilha. Perfeito. Recomendação. A lei não diz nada sobre isso. Certo. Eu aconselharia dessa forma. Tá? Normalmente, quem arca com esse custo das certidões? Geralmente é o comprador. Certo. Nunca é obrigação do vendedor arcar com o custo de certidão, certidões? nada. Não. Nem a matrícula? Não. Maravilha. Porque isso é uma segurança para o comprador. Maravilha. E quando acontece um parcelamento direto? Por exemplo, o senhor está me vendendo um imóvel hoje, aí eu não tenho dinheiro para lhe pagar à vista e nem quero financiar com o banco. Eu parcelei em 36 parcelas, 3 anos. Paguei o senhor em 3 anos, né? Hoje o senhor estava com o nome limpo e daqui 3 anos o senhor tem alguma pendência. Como que resolve isso? Bem Acontece a complicado. devolução da quantia paga, enfim. O que seria ideal numa situação dessa? O ideal seria não fazer, né, um contrato dessa forma. Sério? Sério. Aham. Eu não recomendo fazer contrato de gaveta. Esse é o chamado contrato de gaveta. Sim. Porque assim, ele vai valer entre as partes. Certo. Só entre o comprador e o vendedor. Certo. Mas terceiros não vão saber dessa negociação. Né? Existem casos que, por exemplo, nesse período, o vendedor sofre algum tipo de constrição e o comprador consegue apresentar um embargo de terceiro. Mas é aquilo, né? Não há uma pacificação dessa jurisprudência. Existem casos que aceitam e outros que não. Então, por isso que eu falo, não recomendo compra assim. O ideal é, comprou, faça a escritura e registre. E acabou. E quando acontece um parcelamento que é feita a escritura e tem lá a cláusula resolutiva, o que o senhor diria sobre isso? Sobre a cláusula resolutiva, porque digamos que o imóvel custe, sei lá, 1 milhão. Aí o camarada deu 500 mil e parcelou 500 mil. Só que fez a escritura, tem lá a cláusula resolutiva mencionando esse parcelamento. Mesmo assim, não é recomendado? A cláusula resolutiva, ela serve mais para o caso de inadimplemento, né? Em caso de inadimplemento, se resolve essa escritura. Volta para trás, no caso, né? Volta para o vendedor. Mas nesse caso, se o vendedor tiver pendência futuramente, não vai causar prejuízo para o comprador, porque já foi registrado no nome dele, certo?
Então, a cláusula resolutiva, ela tem o detalhe de haver uma condição a ser cumprida, né? Certo. Maravilha. Doutor, o que tem aparecido também bastante ultimamente, mais no Facebook que eu tenho visto, em outros lugares também, é a história de repasse de financiamento, né? Galera, como eu disse, estou conversando aqui como leigo para que vocês tenham melhor aproveitamento. O que o pessoal costuma fazer, algumas pessoas, né, financiam um imóvel, por exemplo, sei lá, um apartamento, uma casa, enfim. Aí não se acostumou lá naquele determinado local, quer vender para outra pessoa. Digamos que ele pague lá R$600 de parcela e ele quer vender para outra pessoa naquela mesma condição, até para facilitar o negócio. Aí o comprador dá para ele ali um valor de entrada, às vezes dá algum outro bem, e continua pagando o mesmo valor que ele pagava, queria pagar o mesmo valor que ele pagava, só que continua pagando em nome dele, não faz a transferência do financiamento. Ou seja, o repasse de financiamento que tanto falam não existe, certo? Certo. O que o senhor diria para quem fez ou está pensando em fazer isso? Logicamente que quem está pensando em fazer isso, o conselho seria não fazer. Não fazer. E quem fez? Quem fez, tome bastante cuidado. Lascado. O que acontece é que o banco não reconhece essas situações, né? Para o banco, essa pessoa não existe. O que existe é o comprador que está no contrato. Certo. Então, em caso, assim, de houver um inadimplemento, essa pessoa vai ter um grande prejuízo. Até porque, se o imóvel está financiado, normalmente o banco faz débito em conta corrente. A conta corrente vai continuar no nome da pessoa que está no financiamento, né? Se não houver o pagamento do financiamento, né? Se não houver depósito, o banco vai fazer a retomada do imóvel, certo? Sim. Então, quem comprou fica no prejuízo, Sim, né? E assim, como que o comprador vai ter o controle de que está sendo pago? É um transtorno isso. E nesse caso, o comprador fica totalmente no prejuízo ou ele pode recorrer de alguma forma com quem vendeu para ele? Ele pode tentar, sim, sempre, uma ação indenizatória. Porém, ele já sabendo que é uma situação ilegal, é bem complicado para ele alcançar alguma coisa. Entendi. Maravilha. O senhor tem 20 anos, né? 24 anos no ramo imobiliário? Sim. Bom, como eu trabalho com vendas, eu sei que para o vendedor, o não é como se fosse graxa para o mecânico, né? O vendedor vai escutar mais não do que sim, logicamente. Na advocacia é assim também? O senhor já ouviu muito não e deu muito não também? Sim. Ouvir o não, ele vem na forma de não contratação. Agora, a gente dá o não é quando você percebe que o cliente está com uma pretensão que não é aquilo que você vai conseguir suprir. Né? Geralmente eu repudio a frase é causa ganha, porque não existe isso. A gente não tem como controlar se uma causa é ganha ou se não é uma causa ganha. Essa é uma frase que eu considero maldita, né? Só que as pessoas criaram essa expectativa ao longo dos anos. Fulano de tal disse que é causa ganha. Será? Sabe o que eu fico pensando? Imagina quantas vezes o senhor não ouviu aquela frase, uma olhadinha no processo. Várias. Deve ter perdido as contas. Uma olhadinha no processo que geralmente eu não faço. Não faço? Não faço. Entendi. Eu não entro em processo alheio. Entendi. Eu não costumo pegar processo que já está andando. Entendi. Qual foi a coisa mais absurda que já lhe pediram nesse ramo? Olha, eu preciso... Por exemplo, algum inquilino quis fazer uso capião, algum herdeiro quis deixar outro de fora. Logicamente que não precisa citar nome, mas assim, qual foi a coisa assim mais absurda? Já me pediram para fazer um contrato de compra e venda de um imóvel que foi cedido pela prefeitura apenas com direito de uso. Ele não dá o direito da pessoa vender.
Não dá o direito de alienar, de fazer nada. É somente usar. Seria aquela área verde que normalmente o pessoal faz plantação, Um essas coisas? exemplo é o habiteto. Aham. Ali o direito é de uso por 99 anos. Então, assim, 99 por anos? 99 anos a pessoa pode estar ali e utilizar. Ah, ali não é como se fosse Não. CDHU, igual Não. o Carandá lá, por exemplo? Não? Não. Divulgaram dessa forma, né? Sério? Sim. Nem eu Disseram sabia que a disso. prefeitura doou os terrenos, mas não é bem isso. Olha que interessante. Então, Pelo menos nas matrículas que eu tive acesso, era apenas direito de uso por 99 anos. Ou seja, expirou os 99 anos, acabou. A área volta para a prefeitura. Não sei se eles vão futuramente alterar isso, né? entendi. Mas ali não cabe uso capião, não cabe compra e venda, não pode alugar. Entendi. Só que, não é? Ou Infelizmente. seja, é para quem foi contemplado, até o bisneto pode ficar despreocupado com moradia. Certa vez ali mesmo eu atendi uma pessoa que comprou uma casa e aí ele estava tentando transferir para o nome dele e me procurou para uma consulta. Eu falei, chora porque você foi enganado. E a pessoa já tinha desaparecido, a pessoa que vendeu sumiu. Mas então este contrato que lhe pediram para fazer era idêntico a esse? A pessoa tem a casa e queria vender a casa para outra pessoa, é isso? Exatamente. Entendi, E eu me neguei a fazer. entendi. Esses dias aconteceu uma coisa muito interessante também, que nós tiramos as certidões, né? A matrícula e todas as certidões. E não tinha nenhuma novidade, estava tudo certo. Porém, a venda era através de financiamento bancário. Então, levou mais de 30 dias, né? Para quem não sabe, a matrícula atualizada, a certidão imobiliária, ela tem uma validade de 30 dias. Então, como o processo demorou mais de 30 dias, o banco solicitou uma matrícula atualizada, né? Porém, nessa matrícula atualizada que o banco solicitou, apareceu um bloqueio judicial. Lógico, o comprador foi ressarcido referente ao que ele tinha pago, referente à avaliação de engenharia e tudo mais, né? O vendedor, mesmo não tendo culpa, fez o reembolso para ele. Mas assim, olha que curioso. Quando nós tiramos as certidões no início do processo, não havia nada. No decorrer do processo, entrou essa ação judicial. E olha que interessante. O senhor deve conhecer muito bem o Parque São Bento, certo? Sim. Ali é um campo minado para esse tipo de situação, né? O terreno, ele já tinha sido vendido, só que a pessoa que comprou antes não registrou, fez o bendito contrato de gaveta que o senhor comentou. Fez esse bendito contrato de gaveta e não registrou. E o comprador que comprou e fez a casa, registrou. Comprou e no ato que ele fez a compra, ele já registrou e fez a casa. Eu não sei se houve ali uma tentativa de esperteza, dependendo da situação, porque é impressionante que foi a casa ficar pronta para entrar com a ação, né? E acontecendo isso, me fez assim deixar muito mais, como é que eu posso dizer, com muito mais precaução, digamos assim, porque realmente o mercado imobiliário é uma caixinha de surpresa, né? E, por exemplo, se tivesse sido uma compra através de recurso próprio, pagamento à vista, a bucha, digamos assim, teria sobrado para o comprador. Porque quando foi tirada a matrícula atualizada no início, tirada todas as certidões, não tinha nenhuma pendência. A pendência apareceu 30 dias depois, ou seja, quase 30 dias depois, né? Nesse caso, o comprador que ficaria no prejuízo. Haveria uma grande discussão. Uhum. É por isso que eu sempre falo que eu não dispenso as certidões. Porque, veja só, da data que você extrai a certidão de matrícula,
mesmo ela tendo uma validade de 30 dias, pode ocorrer de, nesse período, alguém ingressar com a ação. Que foi o que aconteceu. Entendeu? Se ele tivesse feito o pagamento já à vista, a Lei 14.382 ia garantir ele, né? Porque no momento da aquisição ali, não havia nenhum tipo de anotação, de averbação, não havia constrição, não havia a existência dessa ação. Nas certidões forenses apareceu alguma coisa? Não, absolutamente nada. Então, e você se apegou à data que foi iniciada a ação? Foi durante o processo de financiamento. Durante o processo, mas Durante o após a extração das certidões. Sim. Correto? Correto. Então, o comprador estaria assegurado nesse caso. Entendi. Aí, o vendedor que teria que resolver com o outro comprador. Sim. Entendi. O senhor é procurado mais para prevenir ou para remediar? Remediar, Remediar? infelizmente. Entendi. As pessoas, existe uma frase que a OAB divulgou muito: consulte sempre um advogado. E eu sempre falo para as pessoas essa frase e falo: é antes de fazer o negócio, não depois. Depois que você já fez, às vezes se torna irrecuperável. Nessas 2 décadas, os erros eles vão inovando ou as pessoas continuam cometendo os mesmos erros que cometiam lá em 1990? Ainda costumam cometer. Os mesmos erros? Sim. Uma coisa que as pessoas praticam muito é comprar por procuração. Entendi. A procuração, ela não transfere direitos. Ou seja, na verdade não é nem compra, né? Não é uma Porque compra. ele se tornou procurador e não proprietário, né? Aí você imagina se a pessoa vende por procuração e no outro dia ela vai lá no cartório e revoga a procuração. Entendi. E um detalhe interessante também é que quando é financiamento bancário... É exatamente isso, né? As pessoas fazem procuração. Não, também, mas o que eu ia falar, na verdade, é outra situação que me aconteceu também. O procurador fez a venda, né? E na época, eu não me recordo qual foi o banco, mas o banco se recusou a depositar na conta do procurador. O banco só depositaria na conta de quem estava na matrícula. E a pessoa nem em Sorocaba não estava mais. Então, esse é um tipo de negócio que eu também passei a recusar. Então, eu levanto as orelhas, acendo a luz amarela quando existe a procuração. Né? Por isso que eu falo que essa lei, ela não assegura todos os casos. Certa vez eu acompanhei um caso em consultoria. Que assim, alguém foi até um cartório lá no Nordeste, não vou falar o nome da cidade. Lógico, dá certo. E fez uma procuração com um RG falso, em nome da pessoa que constava na matrícula. Outorgou essa procuração para uma pessoa que estava aqui e essa pessoa fez a venda pelo banco. Aí o que aconteceu? O proprietário real descobriu e me procurou. Qual é a novidade aí? A procuração era válida e não tinha como dizer que não. Válida sim. Foi feita em cartório. Não era falsa a procuração. Entretanto, o documento que deu base era falso. Entendi. Eu não sei o que aconteceu. Entretanto, é um ato nulo. Mas nesse caso, houve uma má-fé do cartório? Não. O cartório não tem como levantar se a pessoa que está se apresentando, ela está com RG verdadeiro ou não. Não tem como levantar? Não, porque se você entra no sistema de identificação da polícia, vai aparecer lá a pessoa, o RG, tudo normalzinho. Você consegue puxar um atestado de antecedentes. Mas o cartório não tinha, naquela época, o acesso para saber se a pessoa que constava na foto era de fato o titular do documento. Ah, entendi. Entendeu? Isso foi antes da internet, então, é isso? Já havia internet, mas eu não sei se havia esse acesso do cartório. Entendi. Talvez vocês pensem assim, se o cara tá falando antes da internet, então quando ele chegou, era tudo mato. Não, na verdade, ele plantou o mato, para vocês terem uma ideia. Mas nesse caso, doutor, o RG,
logicamente, que teria que ter a assinatura, né? Porque hoje acho que... Olha, eu tô no ramo há muito menos tempo que o senhor. E até hoje eu só vi uma pessoa analfabeta, que colocou o dedão lá no RG. Então, não deveria ter o reconhecimento da assinatura quando foi feito essa procuração? Então, mas a pessoa criou todo... Procuração não, foi Foi escritura. procuração. Foi procuração? Foi procuração. A Entendi. pessoa chegou no cartório se identificando como aquela pessoa de fato. Entendi. Entendeu? Entendi. Ou seja, só para ilustrar, Aham. eu pego o seu RG, coloco a minha foto, vou num cartório qualquer, falo, ó, eu sou o Rogério, quero fazer uma procuração pro José. O cartório pega o RG, ele não tem como saber se eu sou o Rogério ou não. Ele vai fazer a procuração. Até então, a procuração, ela é legal. O cartório não falsificou. Mas o documento em si que embasou a procuração, sim. Isso, né? Inclusive, esses dias aconteceu uma situação que chega até a ser engraçada comigo. Eu fui fazer a compra de uma moto e a minha CNH, a minha foto na CNH, tá parecendo uma criança, porque eu pesava na foto uns 30 quilos a menos. E eu achei até que o cartório chamaria a polícia, porque achou que estava diante de um estelionato. Porém, um dos funcionários me conhecia. Ele falou, não, eu conheço o Rogério, é ele mesmo. Aí me pediram outro documento, mas chegou até a ser engraçado, porque na foto eu devia ter uns 25 anos, mais ou menos, porque foi fazendo a renovação da CNH e não trocaram a foto. É, o Detran ele não troca. Não- Eu não tenho foi feita ainda a troca. habilitação com uma foto de 2010. Olha que interessante. Doutor, fugindo um pouco do assunto, o Dr. Clayton eu já conheço, e acho que a galera também conheceu um pouco. Mas quem é o Clayton Yoshio da Silva, é isso? Do Santos. Clayton Yoshio dos Santos. Onde o senhor nasceu? Onde o senhor cresceu? Onde o senhor estudou? Porque o senhor falou por conta... por que foi o que o senhor se interessou pela advocacia. O senhor pode falar disso? Se sente confortável em falar disso? Sim. Certo. Clayton Yoshio dos Santos nasceu em 1976 na cidade de São Paulo. Cresci na zona leste de São Paulo. Aos 25 anos fui para o Japão. Trabalhei lá por volta de 7 anos. Já era formado, inclusive. Só não tinha tirado a OAB. Depois retornei ao Brasil e fui obrigado a me reciclar, né? Porque assim, fiquei afastado um tempo da advocacia, do meio. E tive que estudar tudo de novo, fazer cursinho, me atualizar. Enfim. Clayton Yoshio dos Santos, homem, pai, marido, amigo. E no Japão o senhor ficou em qual cidade? Eu fiquei na cidade de Hamamatsu. E fez o que lá? Eu trabalhei numa empresa que era terceirizada da Honda. Entendi. Olha que interessante. Eu montava carburador de moto. Dessas motos de 1000 cilindradas, de 600 cilindradas. Carburador grande. Entendi. Os seus pais são brasileiros? Ou São nasceram no brasileiros. Japão? São Meu brasileiros? pai, na verdade, ele é sergipano. Entendi. Mora atualmente em Sergipe. Minha mãe já é falecida, mas ela é descendente de japoneses. Entendi. Futuramente, podemos esperar o Dr. Clayton na política? Não tenho essa pretensão. Não? Não. Nunca teve na família? Meu pai, sim. Ele já foi candidato a vereador. Sempre Sim. esteve envolvido em política, tanto em São Paulo, quando a gente morava em São Paulo, como lá em Sergipe, onde ele reside agora. O senhor comentou que nós estamos passando, me corrija se eu pronunciei incorreto, nós estamos passando por uma instabilidade jurídica, é isso? É insegurança Insegurança, jurídica. perdão. Nessas 2 décadas, o senhor acha que nós evoluímos como deveríamos evoluir? Falando assim da justiça brasileira. Agora eu vou incorporar o advogado. Esclareça a sua pergunta. Por exemplo, vou te dar aqui uma opinião. As pessoas costumam dizer que hoje o mundo está mais violento, né? Eu não concordo.
em partes eu não concordo. Porque, assim, a internet, eu acho que ela deu visibilidade, né? Por exemplo, antigamente, o camarada, ele cometia um delito do outro lado do Brasil e só lá ficavam sabendo. Hoje, 1 minuto depois, o Brasil inteiro está sabendo. Uhum. Nessa velocidade que as informações aconteceram, o senhor acha que a justiça conseguiu acompanhar? Porque o que eu já ouvi bastante é que a internet, por exemplo, é terra de ninguém. O senhor concorda com isso? Não concordo. Entretanto, apesar de todos os esforços, o judiciário não consegue dar a resposta que a população precisa. Por conta da sobrecarga de processos, existe até um movimento de desjudicializar, né? Hoje nós vemos que o divórcio já passou a ser extrajudicial, inventário, as execuções. Entretanto, mesmo tendo o avanço da tecnologia com o processo digital eletrônico, há também a transferência de alguns trabalhos que eram dos serventuários, como a autuação do processo, hoje os advogados que têm que fazer. Então, assim, a gente preparava o processo quando era físico, impresso, preparava a documentação, levava até o fórum e fazia a distribuição. Né? Você protocolava lá e o serventuário da justiça pegava os dados e cadastrava as partes e remetia ao juiz. Hoje é o advogado que faz isso dentro do escritório. Na hora que ele faz o pré-cadastro ali no sistema, a gente precisa qualificar as partes e dar entrada. E assim, o que eu tenho visto é que mesmo sendo o processo digital, ele não é automático. Quando você peticiona, ele já vai direto. Ele precisa passar por uma análise de alguém que ainda precisa ver se está tudo ok. Então, é um pouco travado. Né? Entendi. É bem travado. Existem inúmeras questões que a gente enfrenta no dia a dia, que o judiciário não consegue responder. Eu acho assim que as sentenças, elas são muito flexíveis em algumas coisas. Por exemplo, um caso de dano, né? Nem tudo hoje é dano moral. Existem posicionamentos que falam que é mero aborrecimento. Poxa, mero aborrecimento é você furar um pneu de um carro. Agora, quando você sofre um prejuízo causado pelo ato ilícito de outra pessoa, isso precisa ser reparado. Sim. De uma forma equilibrada, não uma indenização michuruca. Sim, porque né? uma coisa é você pisar no pé de uma pessoa, outra coisa é você atropelar ela na rua. Exato. Você causou um prejuízo que talvez aquela pessoa ofendida leve anos para se recuperar. E o judiciário não dá essa resposta. Eu não vejo. Então, assim, causa uma certa indignação dos advogados. Porque a gente briga para que haja o equilíbrio da sociedade. É o reequilíbrio, né, na verdade. Entendi. Uma coisa interessante também que eu tomei conhecimento esses dias foi referente à troca de nome. O senhor, logicamente, sabe disso melhor do que eu. Se eu não me engano, foi em 2022, né, que tornou assim menos burocrático, né? Sim. Inclusive, na época, eu até fiquei muito tentado a mudar trocar? o meu, sim, porque... Qual, o calado? O calado. Porque... eu não vou mentir, hoje não me incomoda mais, mas quando eu era criança... Sofreu bullying. Na verdade, o bullying nem existia. Essa palavra, pelo menos, não existia. Então, sempre houve, né, na vixe, verdade. Imagina o que eu sofri com esse apelido. Ixi, me colocaram um apelido de cavalo, de... o que desse para rimar com o calado, colocavam em mim esse nome. Aí, quando eu fiquei sabendo disso, que não tinha mais aquela burocracia toda, eu fiquei muito tentado. Mas aí depois eu falei, quer saber? A minha história já está escrita. E tenho muito a escrever ainda, então... Mas eu acho que isso é o que te diferencia hoje. O seu sobrenome, Sério? Calado. Eu também não gostava muito do Yoshio. Não, mas o seu é chique. Dá uma sensação Mas eu não gostava dá uma porque sensação de samurai. em casa eles abreviavam. Era só Shio. Shio. Então o Shio, às vezes não dá aquela conotação de fica em silêncio. Entendi. É mais ou menos verdade. Então. Ou seja... é parecido, né? Porque costumam brincar assim, cala a boca, sim. Esse tipo de coisa. Interessante. Calado, tá falando demais. Como hoje, né? Pois é.
Quando o senhor iniciou na advocacia, ou quando já estava atuando, teve alguém que o senhor se espelhou? Alguém que seja referência para o senhor? Não precisa necessariamente ser no direito imobiliário, mas na advocacia como um todo. Quando a gente inicia a advocacia, salvo algumas exceções, você entra meio assim no clínica geral, né? Vai pegando trabalhista, faz criminal, faz civil, divórcio, enfim. Eu até brinco que eu fazia de tudo. Divórcio, batismo, Santa Ceia, Até porque extremaunção. precisa ganhar dinheiro. Era uma brincadeira. Aí, e experiência também, né? Sim, porque assim, o direito, embora você se especialize numa área, mas ele é muito entranhado. Vez ou outra você pega algo no direito imobiliário que está ligado ao trabalhista, que está ligado a um criminal, de alguma forma ele se cruza. Né? E quando eu procurei me especializar, eu falei assim, bom, chega de fazer esse negócio de clínica geral porque não está dando. É muita coisa para uma pessoa só. Eu busquei quem fosse autoridade no assunto. E eu encontrei um professor chamado Luiz Antônio Scavone Júnior, que ele traz a matéria assim com precisão. É uma clareza assim que você não precisa ficar buscando conhecimento paralelo. Tem pessoas que ele explica, mas ele não esclarece. Entendi. O Scavone não. Da forma como ele fala, da forma como ele traz o assunto, é muito claro. Ele consegue simplificar. Sim. Transformar toda a didática dele é muito boa. Entendi. Ele foi... O senhor foi aluno dele em algum momento? Fui. Entendi. Bem que dizem que o aluno sempre supera o mestre, porque o senhor também consegue simplificar bastante o assunto, assim, quando é um assunto que nem todo mundo entenderia. O senhor consegue simplificar. A gente precisa transformar a linguagem jurídica numa linguagem que a pessoa consiga compreender, né? Inclusive, galera, quando eu iniciei no mercado imobiliário, a primeira coisa que eu fiz quando eu tirei o Crest, eu entrei no Google. Eu não conhecia o Dr. Clayton. Eu entrei no Google, o nome dele foi o primeiro que apareceu. E eu liguei para ele, né? Falando que precisava de uma orientação, porque assim, eu sempre procurei andar na linha, né? E ele me recebeu muito bem, me deu uma aula. O que eu tinha aprendido em um ano, o cara conseguiu resumir, acho que em minutos. É um cara que sempre que abre a boca eu aprendo alguma coisa. Por isso que eu estava fazendo jus ao meu sobrenome aqui, que é o Calado, né? Doutor, tem uma brincadeira que eu fiz que se chama ping-pong. Eu vou falar 2 palavras, o senhor tem que escolher uma. Algo que o senhor escolhe ou escolheria. Tá? Corretor ou advogado? Nossa, que difícil. Não pode pensar muito, é igual ping-pong, cai lá. Advogado. Sushi ou churrasco? Meu Deus, você pega pesado. É que cada coisa no seu momento, né? Churrasco. Acusação ou defesa? Defesa. Futebol ou pescaria? Pescaria. Montanha ou praia? Praia. Brasil ou Japão? Não, essa não precisa. Essa não precisa responder. Não, mas vai do senhor, se o senhor quiser, mas não precisa não. Eu poderia até justificar a resposta. Fica a critério do senhor, pode falar então. De coração, Brasil, porque eu sou brasileiro. Certo. Mas em termos de infraestrutura, Japão. Entendi. O senhor acha que é possível um dia termos uma cultura pelo menos parecida? Não. Em relação à educação? Não. Não? Infelizmente não. Que pena. Não é menosprezando o brasileiro, mas é que assim, existem muitas questões que não convergem. Entendi. A cultura é muito diferente. E quando se trata de um povo miscigenado, se torna mais difícil. Entendi. Concordo. Doutor, se o senhor pudesse
colocar uma frase no outdoor para que o mundo inteiro veja, de sua autoria ou não, uma frase que representasse a sua história, o seu legado, ou que uma mensagem que o senhor acha importante que o mundo inteiro veja, que frase o senhor colocaria? Existe uma frase que eu não sei quem é essa pessoa. O nome dele é Tumber, que diz assim... O autor? O autor. Lute, acredite, conquiste, perca, deseje, espere, alcance, invada, caia, enfim. Seja tudo que você quiser ser, mas seja sempre você. Eu acho que as pessoas elas estão necessitando ser a si mesmo. Porque hoje em dia, como você disse, a internet ela trouxe alguns avanços, mas trouxe uma invasão de privacidade, sabe, uma agressividade. O senhor acha que está faltando propósito? Tá. Em Como muita coisa. E como o senhor define propósito? O que é propósito? Propósito? Você ter algum tipo de objetivo. Uma vez eu ouvi uma frase que eu refleti muito sobre isso. Qual é o seu papel no cosmos? Qual é o seu papel nesse universo que nós vivemos? Já parou para pensar nisso? Muito. Então, eu parei para pensar nisso. Qual é o meu papel como homem? Qual é o meu papel como advogado? Entendi. Né? Entendi. Existem pessoas que simplesmente existem, mas elas vivem sem propósito. Entendi. Qual é o objetivo? O que você veio fazer? Qual é o diferencial? Tá faltando pessoas que façam a diferença. Entendi. Em tudo, tá? Em tudo. Muito bom. Galera, esse foi então o bate-papo com o Dr. Clayton e o Chio. Se inscrevam no canal. Se você gostou, deixa seu like. Se você não gostou, também deixa seu dislike, que também ajuda. Deixem sugestões nos comentários. Comente também quem vocês gostariam de ver aqui nesse bate-papo. Valeu, até a próxima.